Olá, irmãos, graça e paz, é Natal. Meu Deus, é Natal. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem o meu encontro com Jesus Cristo. Parece que foi ontem que Ele me resgatou de mim mesmo, me resgatou dos meus pecados e me fez alguém livre para poder viver a vida com a perspectiva da eternidade. Parece que foi ontem que aquele garoto de 9 anos de idade foi tocado por uma mensagem simples das boas novas de salvação do Cristo ressurreto. Aquele que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e deixou o seu espírito tudo por amor. Parece que foi ontem que, com 15 anos, eu resolvi deixar toda essa consciência de amor e de alcance de graça para trás e tentar administrar uma vida dupla, como se fosse possível viver uma vida dupla com Deus e com o diabo. Parece que foi ontem que eu entendi que eu não podia mais viver daquele jeito aos 17 anos, 17 anos e meio, onde em resposta a uma mensagem de que eu agora deveria ser alguém que mudaria o mundo com a mensagem do Evangelho, eu tomei a decisão de nunca mais olhar para trás. Parece que foi ontem que o Natal fez completo sentido para mim. Parece que foi ontem que eu reconheci que a minha vida por mim mesmo é dissoluta, é irresponsável. A minha vida por minhas próprias decisões, ela é definitivamente improdutiva, infrutífera. Ela não impacta, ela não deixa legado. O máximo que essa vida sem Jesus pode causar é um legado terreno que se dissipa com alguns anos, que qualquer outro pode tomar conta dos seus bens e conquistas e jogar fora ou gastá-lo de maneira irresponsável. Parece que foi ontem que a consciência de que a palavra tornou-se carne fez sentido para mim. E já se passaram tantos anos de lá para cá, e eu ainda persigo esse alvo, esse lugar, de transmitir para todas as pessoas que o Natal é uma pessoa, que o Natal é alguém, que o Natal é resgate. É o lugar onde nós olhamos para a vida com esperança por causa dele. Jesus, o Criador de todas as coisas, tornou-se carne, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. O Natal chegou para transformar o mundo, não somente para transformar a minha vida, mas para transformar a realidade da história da humanidade. Parece que foi ontem para mim. Eu não sei se já tem tempo para você que o Natal chegou. Na verdade, eu não sei nem se o Natal chegou para você. Eu não estou falando de 25 de dezembro. Eu estou falando do Natal. Da pessoa do Natal. Do verdadeiro significado do Natal, que é Jesus Cristo. Para a gente conversar um pouco sobre o Natal, eu quero convidar você a ir para João comigo, o Evangelho. A partir do primeiro capítulo, eu vou ler alguns versos com você e eu peço a sua atenção
para me acompanhar nesse tempo de reflexão bíblica. O texto diz assim: no início era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A palavra aqui é a mesma palavra lá do Gênesis, que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele disse: haja luz, haja separação entre terra e mar, haja limites, haja, através da sua palavra. Essa palavra é Jesus Cristo, que junto com o Espírito Santo estava com Deus desde o princípio. O texto nos afirma e confirma a Trindade como a divindade vivendo em três. Três pessoas numa só, um grande mistério, um complexo mistério, mas uma verdade que nós cremos. E nós vemos biblicamente a coerência dessa Trindade agindo ao longo da história da humanidade. João começa com a revelação que recebeu e, com certeza, devido às muitas conversas com o Cristo, com Jesus o Messias, começa a escrever. Começa a relatar, começa o seu evangelho a partir do tamanho do poder do Cristo, do Messias que tornou-se carne, do Deus que se tornou homem. Você já parou para pensar que o Natal não é simplesmente, não é apenas, não dá para dizer apenas também, não é Deus esvaziando-se da sua glória e se tornando homem apenas. É o Criador de tudo. É o Deus de todas as coisas. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele. Esse poder, essa grandiosidade, essa magnitude, essa majestade, tornou-se homem. Aquele que tem todo o poder de criar do nada tudo, com toda a beleza, com toda a complexidade, não só do ser humano, mas dos animais, das plantas, dos vegetais, do mar, do que está embaixo do mar, do céu, do que voa no céu, das estrelas, dos planetas, aquele que fez tudo isso, tornou-se um como você e eu, limitado, preso no tempo e no espaço, submisso à gravidade, submisso às leis físicas que Ele mesmo estabelece. Deus, o grande Deus, tornou-se carne. Ele viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. João, ele confirma a presença de Jesus desde sempre. Ele valida a divindade de Jesus desde sempre. Ele diz no versículo 4 que nele estava a vida, afinal, ele criou tudo. A vida não haveria de ser vida se não fosse por ele. Nele estava a vida, e esta
era a luz dos homens. A vida que ele gera não é simplesmente uma vida. É uma vida para brilhar. É uma vida que tem propósito. Essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, porque afinal ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por esse caminho, por essa verdade, para alcançar a vida. As pessoas tentaram destruir a vida, mas a morte nunca vence a vida. A morte perde da vida. A morte é destruída pela vida. Assim como as trevas são vencidas pela luz, a morte não consegue vencer a vida. Não derrotaram a vida. Não derrotaram antes, não derrotaram hoje, não derrotam hoje e não derrotarão amanhã. Porque a vida é indestrutível, a vida é eterna em Jesus. Versículo 6. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João veio como testemunha de Jesus. Ele era testemunha, servia para testificar acerca de Jesus. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Você ouviu isso? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo que ele mesmo criou, as pessoas que ele mesmo fez e criou com as suas próprias mãos, não o reconheceram como Criador, como o dono de tudo. Foi rejeitado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você percebe que João está validando quem é Jesus, falou um pouco de João, sobre a mensagem que João carregava para que as pessoas crescem na luz, vivessem a partir da luz, e já começa a fazer um resumo da história de Jesus, já falando do seu final, de que as pessoas o rejeitaram, veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Versículo 12. Contudo, mesmo com aqueles que rejeitaram, versículo 12, tem um contudo, porém, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que não o rejeitaram, aos que reconheceram Jesus como luz, como o Natal, como aquele que era Deus, que esvaziou-se de si mesmo, o Criador de todas as coisas se fez como um de nós, por causa do amor, para que todas as pessoas tivessem vida e vida eterna. Aos que creram nisso e não rejeitaram a luz que é Jesus, que é o Deus, a palavra que tornou-se carne, estes que vivem por esta palavra, que vivem por esta fé, que vivem por esta verdade, a estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas pessoas que não creram, não creem e não crerão nessa verdade do Natal, não serão reconhecidas, essas pessoas, como filhos de Deus. Elas continuarão sendo
obra das mãos do Senhor, daquele que é a palavra, no qual fez tudo. Ele os fez. Mas não serão reconhecidos estes como seus filhos. Por quê? Porque não olharam para ele como pai. Não olharam para Deus como pai e não reconheceram Jesus como irmão. Sobre estes, não há o que fazer. Se você ainda insiste que o Natal é uma festa, onde você se senta para jantar, para trocar presentes e apenas se alegrar, é muito pouco. Você ainda não vive pelo Natal. Você vive para viver a experiência da celebração, da festa. Você gosta do vucu-vucu. Você gosta do encontro, você gosta dos presentes, você gosta das luzes, você gosta das decorações, você gosta da atmosfera que o Natal gera, o Natal festa. Mas você não gosta de viver para o Natal e viver do Natal. Não só em dezembro, mas em janeiro, em fevereiro e em todos os meses do ano. Você ainda não reconheceu Jesus como a palavra que se tornou carne, o Todo-Poderoso que se fez um como nós por amor a mim e a você, para que você e eu pudéssemos ter o direito da vida eterna com Ele para sempre. Na verdade, você não vai desfrutar da vida com Ele para sempre porque você não desejou aqui viver com Ele. Então, como é que Deus vai te levar para o céu para viver eternamente com Ele se nem você quer ir? Você nunca desejou isso e agora você quer ter o direito de viver com alguém que você não quer, nunca quis, nunca desejou? Isso não faz o menor sentido. Mas por que então que Deus não criou pessoas que o adorassem apenas? Que não teriam escolhas de não adorar? Porque ele não gosta desses negócios. Senão ele teria criado robô, gente. Ele quer que a gente, nós, que fomos criados por suas mãos com vontade, a gente escolha amá-lo. Os animais, as árvores, a natureza proclama a glória de Deus. Está na natureza delas. Na nossa natureza também há isso. Tanto é que esse vazio que a gente sente no coração, que só é preenchido por Deus, quando nós o encontramos, parece que a gente é satisfeito, sabe? A gente é preenchido por causa desse amor. Encontramos aquilo que a vida inteira procuramos. Nós temos isso, só que a gente é muito arrogante. Como a gente é a beleza da criação, a gente é a obra-prima da criação, a gente se acha demais. A gente se acha especial demais. A gente quer ser filho de Deus sem obedecer o Pai. A gente quer ser filho de Deus sem querer viver na casa com Ele. Sem querer relacionamento com o Pai. Não dá. Ei, não dá. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não foi do pai e da mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, aquilo que Jesus conversa lá com Nicodemos no capítulo 3 de João, faz sentido. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. É preciso então, Nicodemos, nascer de novo. E não é voltar para o ventre da mãe, é nascer de mim, Jesus dizendo. Ele não falou exatamente essa frase, mas é isso que ele quis dizer. É preciso nascer de mim. Eu preciso gerar você. Você precisa nascer da minha descendência, não de Adão. Quem é filho de Deus, nasceu de Deus.
a partir dessa ótica de reconhecer Jesus como Filho. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra tornou-se carne. A palavra tornou-se carne. O Natal existe porque a palavra tornou-se carne. Os meus pecados foram apagados porque a palavra tornou-se carne. Eu fui liberto porque a palavra tornou-se carne. Eu fui curado porque a palavra tornou-se carne. Eu tenho esperança porque a palavra tornou-se carne. Eu tenho acesso a Deus hoje porque a palavra tornou-se carne. Eu posso me ajoelhar e pedir perdão hoje porque a palavra tornou-se carne. Os meus pecados não são considerados. Eu me humilho na presença de Deus porque a palavra tornou-se carne. Eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, me conduzindo e me orientando, me corrigindo, porque a palavra tornou-se carne. Eu não estou sozinho nesse mundo, porque a palavra tornou-se carne. Eu não estou órfão nesse mundo, porque a palavra tornou-se carne. É Natal, porque a palavra tornou-se carne. Isso é grande. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Isso é incrível. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele tornou-se carne. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Não só uma graça que acolhe, mas uma verdade que confronta. A palavra tornou-se carne para nos acolher e para nos apontar o caminho. Versículo 29. Depois do relato sobre as pessoas questionarem quem era João Batista, se ele era o Cristo. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Louvado seja Deus, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra tornou-se carne. O Natal chegou para que você e eu pudéssemos ser livres em Jesus. Ao reconhecermos Jesus como a palavra que tornou-se carne, que é possível ver a sua glória, glória como a do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, isso se tornou possível. Isso se tornou verdade, para que você e eu não precisássemos mais vivermos presos às correntes do pecado, às correntes do desejo, às correntes da enfermidade. Quando Jesus foi crucificado, quando Ele mesmo entregou o seu Espírito, porque Ele é o dono da vida, a vida não é roubada dEle, Ele que a dá a quem quiser. Antes de suspirar e entregar o seu Espírito, Ele disse: Tetelestai, está consumado, missão cumprida, está completo. Tetelestai, Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, como Isaías disse. Tetelestai, Ele carregou o pecado da humanidade nos seus ombros, e sobre Ele estavam
os meus e os seus pecados. Tetelestai, a enfermidade que lutamos hoje, já foi consumada, então podemos aplicar fé a essa verdade e dizer: eu sou curado em Jesus. E eu me aproprio dessa verdade em nome de Jesus. A palavra tornou-se carne. O Todo-Poderoso tornou-se homem, para que você e eu pudéssemos ser livres. Livres da doença, livres da arrogância, livres do isolamento, livres do pecado, da imoralidade, livres dos desejos carnais e livres de uma vida promíscua, livres da mentira, do engano, livres da sonegação, livres do jeitinho, livres, porque a palavra tornou-se carne, é Natal. Descubra o que é, a delícia que é ser chamado de filho de Deus, por reconhecer Jesus como Cristo, como aquele que veio dos céus, nasceu de maneira simples e humilde, fugindo dos inimigos, nasceu entre os animais, com mau cheiro, mas com festa nos céus. Porque as coisas aqui da terra são diferentes das coisas dos céus. Porque aqui não tem problema o príncipe, o rei dos reis, nascer no lugar de animais. Porque ele já é rei nos céus. Não importa o lugar onde ele esteja aqui na terra, o importante é reconhecer que ele é o Natal, reconhecermos que somos filhos do Deus vivo. Não importa o que as pessoas me qualificam, me rotulam. Eu sei quem eu sou em Deus. Que você desfrute do Natal. Que você desfrute desse significado transformador de que o Todo-Poderoso nasceu por amor a você, por amor a mim, para que você e eu pudéssemos compreender a expressão de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Ali Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo. Eu sou livre em Jesus. Você pode dizer o mesmo? Você pode dizer que você é livre do pecado? Se você não é, entrega a sua vida a Jesus. Faz uma oração simples, fala: Jesus, eu entendi hoje. Eu entendi quem é você. Eu quero me tornar filho de Deus, então eu reconheço que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tira os meus, me livra de mim mesmo, me livra dos meus pecados, me livra da morte, me livra dessa tristeza profunda, me livra. Eu quero viver agora e depois eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você desfrute de um Natal cheio de esperança, cheio de paz, e um próximo ano repleto de experiências com o Natal de Cristo. Um grande abraço, até a próxima.